E aí, gente, beleza? Mais um vídeo aqui sobre Go. Hoje a gente vai conectar o nosso controller no nosso service no repository que a gente criou no outro vídeo, para a gente poder fechar aqui o nosso Find User by ID, Find User by E-mail, e a gente terminar aqui todos os search de usuários que a gente precisa dentro do nosso projeto, beleza? Então vamos pro vídeo e vamos entender como a gente vai fazer e fechar aqui essa parte de Find User dentro do nosso projeto. Vamos lá, aqui no nosso User Repository eu vou vir aqui no Find User e vamos basicamente copiar aqui como que é a instância aqui no nosso service, tá? Então vai ser o Find User, a gente vai simplesmente colar ele aqui, tá? Só pra gente ter os dois métodos iguais. A gente vai vir no User Repository de novo. Na verdade a gente pode copiar esse cara aqui, tá? Find User by E-mail já foi, então a gente pode tirar ele daqui. A gente vai copiar aqui esse cara que a gente precisa, né? Então, pra gente instanciar ele dentro do service, a gente vai dar um return new aqui pra ele não ficar reclamando. É que vem um ponto, tá? Tá vendo que a instância dos dois é praticamente a mesma coisa? A gente pode até chamar de services aqui, pra gente poder diferenciar, tá? Inclusive, depois a gente vai mudar o nome dos arquivos pra cada um ter o seu nome, tá? Até esqueci disso, a gente acabou criando com o mesmo nome. Mas a gente pode criar aqui services, beleza? Só pra poder diferenciar. Então aqui, create user service, a gente já muda isso também, beleza? A gente vai basicamente fazer o seguinte agora. Aqui no nosso cara a gente vai tirar aqui essa instância do find e a gente vai colar aqui o que a gente acabou de criar. A gente vai copiar aqui esse cara, vamos vir no user interface, vamos criar ela aqui já. Vamos criar aqui também o nosso find user by e-mail. Beleza, temos os dois find users aqui criados. E agora a gente tem aqui o nosso service. Só que o que acontece aqui no nosso service? Ele não vai ter muita coisa para fazer, certo? Ele não tem muita regra para fazer, não tem nada. Ele simplesmente tem que chamar o repository. Então o que a gente pode fazer aqui dentro? A gente pode basicamente copiar o logger aqui que a gente tem. Então pode vir aqui no create user e copiar aqui esse cara. Então a gente vai colar ele aqui em cima. Vamos fazer do find by ID primeiro. A gente vai colar aqui esse cara. Vamos dar um init find user by ID services, beleza? Da jornada de find user by ID, beleza? Então, aqui fizemos aqui o log que a gente precisa, só que agora a gente não precisa de dar um return new. A gente pode basicamente pegar aqui a variável de UD, daqui do nosso user domain service, a gente pode fazer um return ud.userrepository.findUserById, ou seja, porque eles retornam a mesma coisa, né? Então a gente passa o ID e pronto, a gente tem o nosso service pronto aqui, tá? A gente não precisa de muita coisa. A gente vai fazer a mesma coisa aqui no outro, só que aqui vai ser Find User by E-mail, e a mesma coisa aqui também, né, e-mail, passando e-mail por parâmetro, beleza? E aqui vai ser, ele tá reclamando do UD porque a gente não instanciou aqui o UD ainda. Então a gente vai instanciar aqui o UD, aqui é Find User by E-mail com F maiúsculo, e tudo certo, temos o nosso service pronto aqui, não precisou nem de fazer muita coisa, já tá no nosso User Interface, então tudo certo, tá? Aqui vamos mudar o Create User para Services aqui, só pra gente poder diferenciar o nome dos métodos, tá bom? Vamos vir aqui no Create User também, e vamos trocar aqui esse cara. Então agora a gente pode continuar e mexer no nosso controller aqui, tá? Eu só vou mudar aqui esse cara para service, beleza? E a gente vai vir aqui no Find User. Aqui no Find User a gente vai simplesmente fazer a mesma coisa, só que aqui é context, né? Então a gente vai precisar validar os dados. Então pra gente validar os dados aqui, a gente vai simplesmente receber o ID, validar se é ID, receber o e-mail e validar se é e-mail. Então pra gente fazer isso, a gente vai primeiro colar, a gente vai primeiro inicializar o nosso logger aqui, tá? Então a gente vai dar um init Find User by ID controller, tá? Então a gente vai fazer isso primeiro. Então a gente vai colar aqui esse cara, vou só tirar aqui o F maiúsculo para F minúsculo para ficar igual a todo mundo, tá? Então com isso a gente tem o nosso logger e agora a gente vai receber o nosso ID, tá? Então de onde que vai vir o nosso ID? Então se a gente vem aqui nas rotas, ó, o nosso ID ele vai vir daqui da URL, tá vendo? Então a gente precisa pegar esse user ID da nossa URL. Então a gente vai criar aqui o nosso user ID, a gente vai receber de c.parm, beleza? E a gente vai passar aqui user ID por parâmetro, que é o que a gente precisa pegar de lá da nossa URL. Então a gente tem o nosso user ID. Para a gente validar o nosso user ID, a gente pode utilizar a própria biblioteca da Google para validar se é um UID aqui que a gente está utilizando, né? Então para isso a gente pode utilizar aqui o github.com/google/UID, tá? Então a gente vai executar um go get github.com/google/UID, beleza? Então executando aqui no terminal, a gente vai ter o seguinte, a gente vai executar ele aqui, go get github.com/google/UID, e vamos executar. Ele adicionou aqui, tá? Então pra gente validar aqui o nosso user ID, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode dar a gente vai ter dentro de UID, a gente tem um cara chamado parse, tá?
a gente vai passar o user ID aqui pra dentro. Esse UID, esse cara ele retorna um UID.UID, um erro. A gente não precisa do UID porque a gente vai utilizar string mesmo, e o erro a gente vai utilizar, tá? Então aqui a gente pode até fazer um if direto, então if, e a gente colocar aqui no fim, error diferente de nulo, a gente vai retornar um erro que aconteceu. Então a gente vai colocar um error message aqui, tá? Vai receber a partir de REST errors, ponto, new bad request error, beleza? Aí a gente pode passar uma mensagem aqui falando user ID is not a valid ID. Pode ficar meio redundante aqui, tá? Mas tá bom, tá ótimo assim, tá? A gente vai colocar aqui uma vírgula, beleza? E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar um c.json, vai passar o código de error message.code, vírgula, error message, beleza? E aí a gente vai dar um return, ou seja, já validamos aqui o nosso UID. Agora com tudo criado, a gente pode basicamente chamar o nosso service, tá? Então a gente pode fazer um uc.service.findUserByIdService, passando quem? O nosso ID que a gente tem em mãos já, né? No caso é user ID, beleza? Ele vai retornar aqui pra gente o model, né, que a gente precisa, então user domain. Então, user domain, vírgula, um erro, que a gente precisa também pegar. Aqui a gente vai fazer um if erro diferente de nulo. A gente vai basicamente dar um c.json. A gente vai colocar aqui error.code, vírgula, erro. E a gente vai dar um return, beleza? Se não der nenhum erro, a gente vai fazer a mesma coisa do nosso create user, tá? Então aqui no nosso create user a gente deu um cjson aqui e simplesmente transformou ele, usou um converter para transformar ele para response, tá? Então a gente vai passar aqui user domain. Então tudo certo aqui no nosso ID, tá? Então a gente tem tudo criado aqui dentro. Agora a gente só precisa criar aqui os loggers, tá? Então a gente vai colocar ele aqui dentro. Então error trying to validate user ID. Então ele vai dar um find user aqui, né? Então a gente vai simplesmente colocar aqui qual vai ser error no caso. A gente vai colocar aqui a variável err aqui dentro, tá? Então a gente vai colocar err, vírgula. Então a gente vai copiar esse logger aqui dentro, vamos colocar no de baixo aqui também. Error trying to call services, find user by ID services, beleza? Pra gente falar que deu algum problema na hora de chamar os services e o error também. Se der tudo certo, a gente vai criar aqui o nosso logger inf. Então a gente vai poder falar find user by ID controller executed successfully. Então a gente vai dar um find user aqui, tudo certo. Temos o nosso controller criado aqui de find user by ID. Agora no nosso find user by e-mail a gente vai fazer basicamente a mesma coisa, tá? Então vou até copiar aqui nosso find user by ID, tá? Então a gente vai fazer a mesma coisa, só que com a diferença de que é um e-mail que a gente vai receber por parâmetro, tá? Então a gente vai colar ele aqui embaixo, vai ser agora aqui find user, vai ser agora aqui find user by e-mail, beleza? Então é isso que a gente vai mudar aqui primeiramente nos nossos logs. E agora na hora da gente pegar da rota o que a gente vai precisar, agora é user e-mail, tá? Então a gente vai simplesmente mudar aqui de user ID para user e-mail. E agora tem uma diferença aqui, a gente não vai utilizar o UID parse, a gente pode utilizar uma biblioteca do próprio Go que é chamada mail.parse também, tá? Então mail.parse address passando o nosso user e-mail. Que eu esqueci de mudar, então aqui é user e-mail, beleza? Então a gente vai dar um parse address, ele também vai retornar o e-mail e o erro. Eu não preciso do e-mail, então vou só validar aqui se deu tudo certo. Error trying to validate user e-mail. A gente vai trocar aqui find user by e-mail, user ID. Então user e-mail is not a valid e-mail, beleza? Então vamos validar aqui esse cara só pra gente não ter que criar um objeto, pra gente jogar lá naquele validator que a gente utilizou no create user, fica mais fácil aqui, beleza? Agora aqui a gente vai fazer o find user by e-mail service, tá? Então find user by e-mail service passando o nosso user e-mail, beleza? Então, error trying to call find user by email service, find user by email, retorna o erro. Se não, find user by email controller executed successfully, passa aqui o e-mail e retorna aqui bonitinho pro cara, beleza? Então tudo certo, temos até o nosso controller funcionando aqui, tá? Então vamos testar agora, vamos ver se deu tudo certo na hora de procurar o usuário. Tô executando aqui o nosso projeto pra gente começar a testar, né? Vamos ver o que vai acontecer. Vou colocar em debug aqui pra se acaso a gente precisar de algum log, de alguma coisa assim, tá? Executando ele aqui, vamos colocar aqui debug console, ele tá executando, certo? Então aqui no meu banco de dados, eu tenho um usuário criado aqui já, tá? Então eu tenho um usuário, só que vamos criar mais um aqui. Então vou abrir aqui o Postman pra gente começar a testar. Então aqui o create user, então se a gente enviar aqui o create user, vou colocar aqui com e-mail Otávio teste, beleza? Então vou enviar,
Na hora que eu enviar, ele cria aqui o usuário pra gente. Então, se a gente consultar no banco de dados, der um refresh aqui, a gente der um refresh aqui, ele executou já e colocou aqui otavioteste@gmail.com, beleza? Então, se a gente executar, então se a gente entrar aqui no nosso get, pegar aqui o e-mail que retornou pra gente, então pegar esse ID, então e chamar a nossa rota localhost 8080 /getuserById, passar o ID aqui no fim da rota, o que vai acontecer? User ID is not a valid ID. O que acontece para isso, tá? Aqui eu tava utilizando o UID, a biblioteca UID da Google para poder validar, só que o Primitive ID, ele não é um UID V4, tá? Então a gente tem que utilizar a biblioteca da própria MongoDB para poder fazer isso. Então no lugar de uid.parse, a gente vai usar primitive.objectID from X, beleza? A sintaxe continua a mesma, a gente não precisa mudar nada, tá? Primitive.objectID from X e ele vai executar normalmente. Vou mandar ele rodar novamente o nosso código, voltando agora aqui no Postman e mandando a mesma requisição. User not found with this ID, passando aqui o ID user not found, só que ele existe lá no banco de dados, tá? Então o que acontece aqui? No nosso repository, na hora que não fala de user, a gente precisa utilizar, ao invés de passar um ID aqui para ele fazer a mesma coisa, então a gente pode copiar aqui esse cara, tá? Vamos copiar esse código, vamos colar ele aqui em cima, tá? Aqui passando o user ID por parâmetro, né? Então passando ID, só que a gente não precisa do erro, porque a gente já validou o erro lá no controller, então aqui a gente pode pegar object ID, beleza? E vamos passar aqui no lugar do ID que a gente tem. Fazendo tudo isso, vamos reiniciar aqui a aplicação, vamos rodar, colocar ela para rodar novamente. Chamando aqui no Postman agora, retornou aqui o nosso usuário com ID, beleza? Então deu tudo certo. Então se a gente pegar aqui ó, agora o e-mail para a gente validar também, então se a gente envia aqui o e-mail por parâmetro, ele deu bad request. Porque user ID is not a valid ID. Então ele tá dando algum erro diferente aqui. Ah, ele deu isso porque eu tô chamando a rota errada, né? É meio óbvio que isso ia acontecer. By e-mail. Então vamos executar aqui, vamos ver se dá a mesma coisa. E retornou o nosso usuário por e-mail também, tá? Então passando aqui o e-mail por parâmetro, ele validou o nosso e-mail. Então se a gente coloca aqui teste, um e-mail que não é válido, ele deu bad request, user email is not a valid e-mail, beleza? Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Criamos aqui o nosso find de user por e-mail e o nosso find user por ID. No próximo vídeo a gente já vai começar a criar aqui a validação no nosso create user para se acaso o e-mail já existir na base de dados, beleza? Mas por enquanto é isso. Nos vemos no próximo vídeo em Go e até a próxima. Falou!